Por 17 anos, os Estados Unidos viveram com medo de um homem que quase ninguém conhecia e não conseguia encontrar. Ele não invadia casas, não invadia estabelecimentos, e não fazia ameaça em público. Não precisava estar perto das vítimas para poder ser um dos mais perigosos dos Estados Unidos. Enquanto o FBI montava uma das maiores caçadas da sua história, o responsável vivia isolado em uma cabana rústica em Lincoln, tá? Se eu não me engano, em Montana. E ele, além do mais, era formado e pós-graduado. Ele formou em Harvard, né? E fez pós-graduação. A gente vai falar aqui de um cara extremamente bizarro e eu quero que você acompanhe tudo isso com a gente porque é uma das histórias mais perturbadoras que a gente encontrou para poder passar para vocês. Pode A gente falar. vai falar do Unabomber, né? Ficou conhecido como Unabomber, mas o nome dele era Ted Kaczynski. Ele nasceu em 22 de maio de 42 em Chicago. E desde criança ele era tratado como muito inteligente. Ele tinha muita facilidade de aprender, muita facilidade com números, mas ele também era muito isolado. Ele não era uma criança muito social, Em né? contrapartida, era um menino muito isolado, vivia mais sozinho, muito inteligentíssimo, mas pouco sociável. E o detalhe, tá, pessoal, é que o Ted Kaczynski, o Anabomb, que se vocês vão conhecer a história dele, ele era sempre circulado, né, com a pessoa mais inteligente, a pessoa mais especial, e com isso, eu acho que essa inteligência, esse equilíbrio, levou anos mais tarde a ser um dos mais terroristas dos Estados Unidos. Eu acho que sempre teve uma pressão em cima dele, né? De ser muito inteligente, Isso, mais inteligente. exatamente. Sempre muito inteligente esse cara. Inclusive ele entrou muito novo na faculdade. Ele entrou na faculdade com 16 anos. Ele pulou algumas séries e já aos 16 já foi para a faculdade fazer matemática. Ele cursava matemática em Harvard. Agora, imagina só uma pessoa de 16 anos, né, ter aquela pressão psicológica Uma das maiores faculdades do mundo, se isso. não a maior. E com pessoas, né, que têm um estado mental um pouco mais maduro, né? Sim, já tem Que, uma maturidade a mais. A que o, pessoa normalmente entra com 18, né? isso, Mais de 18. 16 é exato. adolescente. Você tá Exatamente. construindo ainda a sua Então, mente. há indícios, não quer dizer que a pessoa ela se formou em Harvard, é que Harvard transformou essa pessoa num terrorista qualquer, tá? A gente só tá meio que falando aqui para vocês entenderem esse contexto do Unabomber. Pode ser que essa pressão ajudou a ele, né, pelo A fato desencadear a esses desencadear que ele terroristas, né? coisa que ele já tinha dentro dele, né? Exatamente. Essa pressão toda, né? Talvez desencadeou para algo ruim. Podia ser por algo muito bom, pelo usar essa inteligência toda que ele tinha em, sei lá, um grande experimento, uma pesquisa para mudar alguma coisa na humanidade. Mas ele queria era destruir, né? Então, deixando claro, tá, pessoal, que Harvard, a faculdade, não criou o Unabomber. Experimentos psicológicos não justificam os crimes, porque ele passou por vários experimentos lá dentro, tá? Não estou falando experimentos de uma forma negativa, mas sob pressão, aquela coisa toda. Então, às vezes, devido a isso, pode ter desencadeado algo que já existia dentro dele, tá? Então, ele era um cara extremamente brilhante, né? Como a gente falou. Então, pode falar um pouco mais? Depois que ele se formou em Harvard, ele foi para Michigan, fez doutorado. E no final, assim, ele era mestre e doutor. Ele fez mestrado e doutorado. E aí foi virar professor, assistente lá na Universidade da Califórnia. E todos os professores, né, eles enxergavam o Kaczynski como uma mente brilhante, né? Brilhante, exatamente, É inteligentíssimo. incrível, Mas incrível. ele largou tudo. É, depois, tá, pessoal, que ele se formou aí em Harvard e Fez doutorado em Michigan. fez doutorado em Michigan, ele basicamente decidiu abandonar tudo, viver em um isolamento. Ele foi para uma cabana em Lincoln, tá, em 71, em Montana. E lá ele construiu essa cabana bem rústica, né? Ele era isolado de tudo e de todos. E era uma cabana muito simples. Essa cabana
para vocês terem ideia, não tinha nem eletricidade, tá? E a água que ele tinha lá, ele mesmo cavou um poço para ter a própria água. Então era um cara que, tipo assim, queria se desligar do mundo. E ele tinha, tá? Ele tinha uma pressão, na verdade, algo contra a indústria tecnológica. Portanto, a gente vai falar aqui dos ataques que ele fez, foi voltado para essas pessoas que era líder de alguma empresa, que era Ele estava sempre ligado à tecnologia. isso, que estava ligada sempre à tecnologia. Ele queria se afastar de tudo que era minimamente tecnológico. Então ele usava a energia lá do jeito dele, a água ele que pegava, era tudo muito simples. Ao contrário dos outros criminosos que a gente falou que tinha uma vida normal, que não eram isolados, esse escolheu se isolar para viver seu crime, né? E Exatamente. de forma mais anônima possível, ele cometia os crimes dele. E vocês vão ver o desfecho nesse vídeo de como ele atuava, tá? Vocês vão se surpreender. Então é importante que você deixe seu like e se inscreve no canal. Então essa cabana, ela deixou de ser um refúgio e começou ali a ser vista, tá? Como Era o QG dele. era um QG dele. Então ela deixou de ser algo gostoso, né? De você ir Para descansar, para né? descansar e tudo mais, para ele ser essa pessoa que vocês vão conhecer, tá? É bizarro, pessoal, bizarro. E o engraçado é que o FBI jamais linkaria ele com esses ocorridos, né? Essas ocorrências que veio acontecendo à tona aí. E esse desfecho vai fascinar porque ele era um cara que vivia totalmente no anonimato, ele era um cara extremamente inteligente, abandonou uma carreira brilhante, né, como matemático. Então, eu acredito que ele seria uma soma imensurável para a Com sociedade, né? certeza, se ele usasse a inteligência dele pro bem, né? Isso, Usou pelo lado contrário. E ele, como a gente falou, ele achava que a tecnologia, ao invés de ajudar a humanidade, estava destruindo a humanidade. isso, Então não tinha nenhum benefício na visão dele ter tanta tecnologia igual. E olha que era anos 70, né? Então imagina se fosse agora. Na época exatamente. de IA, de Ele tanta ficava tela. doido. Nossa. Ele ficava. Imagina agora, pessoal, com os avanços da tecnologia, o que esse cara surtaria? Se naquela época, lá na década de 70, ele já tinha essa crise imensurável, imagina no mundo de hoje. Porque se for comparar, não tinha tecnologia nenhuma. Não tinha. praticamente, Não né? tinha nada. Tudo que tem, não tinha nada. Isso. E o que acontece, pessoal? Ele odiava o avanço tecnológico, o crescimento da cidade e a destruição ambiental, tá? Então, ele prezava muito por isso, né? Então, ele achava que a tecnologia ia destruir tudo, cara, tudo. Na verdade, eu acho que a tecnologia, ela ajuda muita gente, né? Sim, eu acredito que destrói algumas coisas também, porque, né, a internet hoje em dia é muito terra de ninguém. Pode acontecer muita coisa ruim, mas se não fosse a tecnologia, a gente não tá onde a gente tá. Tem muito avanço em questão de saúde, na ciência, por causa da tecnologia. Então a tecnologia ajuda demais. Ajuda muito. Eu acho que existem os dois lados, sim, mas eu acho que é mais pro bem do que pro mal. É verdade. E ele transformou, tá, pessoal, essa visão, tá, em violência contra pessoas reais. E isso foi um desfecho muito grande, né? Bizarro é que ele achava que pessoa, sei lá, o dono da loja de informática era culpado, então ele ia destruir ele e ia resolver ele. Isso. E o engraçado, eu vou dar só uma pauta para vocês entenderem sobre esse cara, é porque ele enviava as bombas pelo correio. Então ele era basicamente um cara anônimo. Inclusive, o primeiro ataque dele foi em 78, tá? Que envolveu a Universidade de Northwestern, em Illinois, tá? Um pacote suspeito foi encontrado no campus, ele parecia ter sido enviado de forma estranha e acabou chegando em mãos do policial universitário chamado Terry Merker, tá? Então, e esse pacote ele foi manuseado, tá, pessoal? E feriu Merker.
Então eu acredito que ele foi abrir ali, né, para ver o que que era Óbvio que era e explodiu. danificou ele, né, machucou ele e tudo mais. Então esse foi o primeiro vestígio do Ted, né, o Wanna Bomber. Ele Então, começou em 78, então desde 71 ele estava na cabana, vivendo sozinho, isolado. Então ele deve ter ficado estudando ali por 7 anos, né? Para ah, poder começar. sem dúvida É, mas ainda não começou de forma tão efetiva, porque eu acredito que que ele foi aprimorando, ele né? foi aprimorando, mas ele tinha a intenção já de ceifar a vida da pessoa. Não era só para dar um sustinho É, ali. só que eu acho que ele ficou frustrado com o primeiro Porque não deu ataque que certo. não deu certo. Certo entre aspas. A gente leu até alguns relatos aqui para passar para vocês. Parece que ele ficou chateado com A a. intenção dele era que já começasse matando. Exatamente. O segundo ataque, tá, pessoal, foi em Northwest. North? Northwest. Eu vou colocar um preto e branco como se fosse um ex aqui. Em 79. Em 79, o segundo ataque aconteceu, tá? Também em universidade, e a vítima foi John Harris, estudante em pós-graduação. Ele encontrou um objeto suspeito em uma sala da universidade. Ao manusear, tá? Obviamente, ela explodiu, causando vários ferimentos graves. Não sei se foi no braço direito ou esquerdo dele, por causa dos estilhaços, enfim. Aí E já tem um padrão, né? é, Na universidade, é o mesmo pacote, e a e, pessoa abre e e parece que os estilhaços tinha uma sigla dele, né? tinha FC. 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 Então, aí, a partir daí, os investigadores e tudo mais começou a fazer o desfecho, né, dessa narrativa bizarra que a gente vem falando aqui para vocês, beleza? Então, é bem complicado, né? Imagina só um cara ser totalmente. A gente só fala de cara maluco, né? Convenhamos aqui. Porém, Eu fico pensando o que que passa na cabeça de um ser humano. Fala assim, vou pegar bombas, e vou mandar vou pelo mandar pro correio. correio e quem Pode, pegou. pode acontecer até uma ruindade com o carteiro, Exatamente. né? É Vai difícil. explode antes, né? É. Misericórdia. E aí, pessoal, o Onabomber não começou matando, tá? Ele começou testando, ferindo e observando suas vítimas. Então, com tudo isso, ele foi aprimorando cada vez mais, porque, igual a gente falou aqui, ele estava aprimorando as bombas dele, né? E daí ele foi se aperfeiçoando e as bombas cada vez mais Ficando letais. mais Isso. pesado. Pode falar do caso do avião, que eu acho que a galera vai gostar bastante, tá? Esse caso aqui é bizarro. Em 79, ele colocou essa bomba no voo da American Airlines, no voo 444, que saiu de Chicago para Washington. E nesse voo, né, quando a bomba foi explodida, machucou 12 pessoas. 12 pessoas. Que A sorte que o avião não caiu, né? o avião não caiu porque ainda não estava né, No auge, né? no ápice da bomba dele ainda. Mas se fosse as que ele fez mais pra frente, talvez mataria mais gente. Poderia matar as 80 pessoas que estavam lá dentro. Olha aí, pessoal, para vocês verem que ele só foi se agravando cada vez mais, ele foi se aperfeiçoando cada vez mais nas bombas e chegou a ferir, né, 12 pessoas. Imagina a queimadura, os estilhaços que saem daquilo, né, desferindo as pessoas. Deve Sim, ser, muitas nossa, fumaça, por isso que tiveram isso, feridas. Mas graças a Deus ninguém morreu. Não graças a Deus. foi uma vítima fatal. E foi aí que o FBI apelidou como Unabomber, né? Que ele já tinha um perfil Ele ali, já né? estava criando um perfil e eles estavam vendo que era a mesma pessoa. Porque os outros ataques poderiam ser só coincidências de pessoas diferentes que estavam fazendo isso. Eles pensavam que podia ser o Irã também, porque estava na época de guerra. De guerra e tudo mais. Mas viram que não, que era realmente um americano ali que estava De, fazendo esses ataques, né? difícil demais, gente. Você tá doido? Imagina a situação que é você lidar com um cara desse. Eu falo o termo, eu falo em referência à polícia, tá? Fazer aí toda essa investigação, descobrir
que é um cara que vivia no anonimato, porque até o momento ninguém conhecia ele, ninguém sabia como ele era fisicamente, então não tinha como fazer um retrato falado, né? E o outro ataque que ele fez foi em 1980 contra Percy Root, tá? Ele recebeu um pacote em sua casa, o material parecia um livro. Olha para vocês ver o perfil do cara, ele adorava a bomba. Ele O era livro ele era oco por dentro, e dentro desse livro tinha uma tinha a bomba. bomba. Então pode ser que quando ele abriu o livro, né, ele explodiu. E Ele sobreviveu, mas com lesões, ele né, machucou graves, né? bastante. Esse Percy, ele era presidente da companhia aérea, que ele tinha atacado. Ah, tá. Então foi por isso que a investigação ficou cada vez mais rígida, né, Sim, contra porque ele. seguiu um padrão, né? É verdade. E aí, pessoal, a escalada, né, com tudo isso, em 1980, o Unabomber não agia toda semana. Às vezes passava meses ou anos em silêncio, tá? Porque ele deixava, o que que ele fazia? Ele cometia esse ataque, né? Ele via que a bomba ela precisava ser cada vez melhorada e tudo mais. Então ele meio que desaparecia, ficava no anonimato, deixava a poeira né, apaziguar, baixar ali e tudo mais, para depois dar o seu outro golpe, né? Então é muito bizarro. E o FBI, né, com as investigações que eles estavam fazendo e tudo mais, ele não sabia se ele tinha parado, enfim. Então pro Podia FBI ser que ele tinha sido preso. é, Pode ser que foi pego por outra coisa, né? E aí estava impedido de atuar. Ou pode ser que morreu. Não tinha como saber, eles não sabem. verdade. É verdade. E pro FBI, na cabeça do FBI, tá, pessoal, ele não aterrorizava quando ele somente atacava. Ele aterrorizava quando ele também sumia, porque aí o FBI não ia saber qual que é o próximo passo. Do próximo ataque dele. Exatamente, porque o cara tava lá na cabana dele, lá em Lincoln, em Montana, né, fazendo ali o aperfeiçoamento da bomba, né? Então é bizarro. Agora fala do ataque de Utah em 1981. É bizarro, gente. Novamente na universidade. Só que. Só universidade, né? Detalhe, só universidade. Né, até o momento. Porque era que estudava tecnologia, né? Voltado a esse assunto. Era sempre nas salas de cursos tecnológicos e de ciência, genética. Ele não gostava nada que avançasse, né, a humanidade. Só que esse ataque em Utah, ele foi não identificado, né? Ele foi desarmado? Ele, antes de alguém pegar a bomba e se machucar, eles conseguiram desarmar essa bomba. Então esse deu errado. Não, aí ele deve ter ficado chateadíssimo, né? Aí eles pegaram a bomba, conseguiram desarmar, então viram como que era o objeto, né? Como que era, como era feito, o que eles faziam, o que usava. Só que ele não deixava nenhum rastro. E detalhe, tá, pessoal? Para dificultar, o que ele fazia? Ele ia em banheiros públicos, né? Pegava pelos, né? Ou cabelos e tudo mais. Pegava esses cabelos e pelos e colocava ali nos lugares aonde a polícia poderia fazer a investigação ou até mesmo deixar algum resquício na bomba para tentar burlar, né, para não conseguir chegar nele. Ou seja, é bizarro o cara ir no banheiro, pegar pelos ou cabelos, pensar, né? Chegar e isso. Confundir a polícia. Às vezes um cara que não tinha nada a ver poderia ser culpado, porque sim, a justiça ela é um pouco falha, né? E também, tá, pessoal, um outro ataque aconteceu também em universidade em 1982 em Vanderbilt, tá? A secretária Janet Smith abriu um pacote e ficou ferida na hora. Esse caso, tá, mostra um aspecto cruel da campanha do Unabomber. Muitas vezes as pessoas feridas não era necessariamente o alvo final. Então pode ser que, por exemplo, o cara, ele tinha uma secretária. Vou dar um exemplo aqui só para a gente entrar nesse contexto bizarro. Mas vamos supor que o diretor de uma empresa. Só sim, que aí quem pegou foi a secretária. Então ela abriu para ver o que era, se era importante, se não era, foi
foi o que poderia ter acontecido com ela, né? Nesse caso foi isso. Então, pessoal, para você ver que ele tinha um padrão específico Das pessoas que eu queria. exatamente, e sempre voltado à tecnologia. Ele não gostava de tecnologia, portanto, ele morava lá na cabana, isolado de tudo, até mesmo sem eletricidade. Mas ainda assim não teve morte nenhuma, né? Foram só pessoas feridas, umas mais graves, outras menos, mas nenhuma morte. Verdade. Em 1982, tá? Em Berkeley, tá? Também houve um outro ataque na Califórnia, lugar onde o próprio Ted já havia trabalhado como professor. Olha que bizarro. Sim. Então, ele era um cara, gente. Eu não consigo. Ele já conhecia. É. Ele já sabia quem era o professor. Ele já mapeou ali, ele já estava por dentro do assunto, né? Ele já sabia aonde mandar. Tanto que ele atacou um professor de engenharia elétrica. Que foi o Diógenes, né? Altamente voltado na tecnologia, no avanço, né, da tecnologia, da engenharia. Verdade. E olha para você ver, pessoal. E o interessante é que ele não parou por aí, tá? Ele não parou por aí. Então, olha o desfecho de tudo isso. Ele já tinha machucado 12 pessoas no avião, já tinha machucado não sei quantas vítimas que a gente já falou aqui. Então, ele era um cara que... Eu sinceramente, eu não consigo entender a mente desse cara. Sério. É sério, gente. É sério. Porque eu acho que ele foi julgado até como terrorista. No final, a gente vai interagir aqui juntos, tá? Mas fala aí do caso de Boeing em 85. Quando foi mais uma empresa de aviação, em 85. Duas, no caso, já, né? São duas. Mas também foi desativado antes de causar vítimas. Eles conseguiram desarmar a bomba, né? Antes de causar as vítimas, mas ainda assim eles ficavam ainda mais preocupados, porque imagina só, se conseguisse dentro de um avião, matava muita gente. Matava muita gente. E também, tá, pessoal, houve um outro caso, então a gente já conseguiu identificar o perfil dele aqui, né, que ele era um cara que, cara, ele não tava nem aí para quem ele machucava. Ele tinha os alvos certos, né? Mas para que machucar o pessoal da aviação? Mas é muito tecnológico também, né? Né? É muito tecnológico. Faz um pouco de sentido, mas na minha cabeça não faz muito, né? Mas ainda é. É o transporte mais tecnológico que tem. É, verdade. Em 85, o ataque contra James McConnell, tá? Ainda em outra universidade. E olha para você ver, sempre um pacote, sempre um livro, sempre uma caixa de sapato. Então ele mandava algo compacto, mas totalmente letal para qualquer tipo de vida. Cabe no correio. Isso. Fácil de mandar ali, Sedex, um negócio. E a pessoa, quando ele pegou, ele e o assistente dele ficaram feridos. Não morreram também, mas tiveram ferimento. Mas olha para você ver, todos eles fracassaram. Eu não sei se a ideia dele era realmente aniquilar a pessoa. Eu deduzo que sim. Mas ele tinha um diário com muitas páginas que ele sempre escrevia. Se eu não me engano, mais de 40 mil páginas. E a intenção dele era que fossem fatais, né? As explosões. Então ele se sentia como fracassado. Porque ele estava melhorando. Cada vez mais, né? Melhorando, mas ainda assim não chegou no ápice igual ele queria. Mas... aí houve uma letalidade, né? Em 85. O Hug, que faleceu, em 11 de dezembro. E ele era um dono de uma loja de informática. Coitado. Nada a ver, gente. É o menos da tecnologia, ele só vendia computadores e formatava computador, gente. O que ele tem a ver com a tecnologia? Parece que criava um RAM, você não podia ficar na frente do Onobomb. E vocês vão ver a foto dele aí, pessoal. Esse cara, eu vou colocar uma foto que parecia que ele mesmo tinha se explodido, né? É bizarro, é chocante, gente. Parecia que ele tava testando a bomba nele mesmo. Parecia, porque a foto... ele tava com cabelo... isso, a foto tava com cabelão, assim, as roupas todas rasgadas, enfim. Então, foi bizarro. E isso aí foi uma letalidade, infelizmente, aconteceu, né? E aí, depois disso, na verdade, a polícia, o FBI, ela já tava em uma investigação, porque, igual ela falou,
A polícia achava que poderia ser um terrorista de um outro país por causa das guerras, dos atritos, né, entre os países. Mas aí a investigação começou a ficar mais intensificada. Então, Até porque tinha acontecido a primeira morte, né? é, Então aí já piora ainda mais, já agrava o problema. o problema disso tudo é que ele era difícil de rastrear. Ele era um fantasma, né? Ele era um fantasma e ele fazia esse drible dos pelos, dos cabelos para dificultar ainda mais a investigação. E pelo fato dele morar numa cabana isolada, ninguém suspeitaria que um Foi cara muito inteligente, porque foi. ele começou já a não ficar rastreável, né? Ele não Se deixava isolou. pistas fáceis, né? Exatamente, ele já se isolou, tipo, 7 anos antes de começar. É Pra verdade. ninguém linkar ele nem nada. Porque, por exemplo, se fosse um professor que desse aula e do nada sumisse, talvez ia ser suspeito. Mas É, já tinha 7 anos. já tinha. Já tinha muito tempo E ele antes de começar. agiu, e ele agiu por mais de 20 anos, né? Sim, Ele agiu muitos por anos. mais de 20 anos sem que a polícia Foram conseguisse 17. pegar ele. Foram 17 anos, me corrigiu aqui. E para vocês verem a mente, porque ele era um cara doutorado, pós-graduado, né? Então ele era um cara que entrou na faculdade com 16 anos, então o cara tinha um QI elevadíssimo, extremamente inteligente. E a gente, através desses vídeos, a gente vem notando alguns comportamentos, né, de pessoas que possa a se tornar uma pessoa como a gente já vem falando aqui em outros casos, né? Eles têm meio que um perfil inteligente, demais isolado, às vezes tem algum problema no passado, né, na infância. Então, tudo isso aí pode acarretar, porque pode ser que ele vivia com essa angústia dentro do peito, né? Eu falo na cabeça dele, e daí ele, cara, ele criou um ranço da tecnologia, tá? Então, eu tô falando aqui do TED, tá? Mas o perfil deles é meio que quase iguais, né? Segue um padrão, não que justifique, mas todos têm um probleminha ali na infância, na adolescência, ou a pessoa tem dificuldade de se relacionar, ou a pessoa é muito isolada, ou tem problema na família. Sempre tem um porquê. Nunca é tipo a pessoa, a família perfeita, maravilhoso, e do nada se transformou num É monstro. verdade, É sempre parece que tem tem um um porquê. histórico, Sempre né? tem. Tem um histórico no passado e tudo mais. Isso é bizarro, tá, pessoal? Bizarro. E aí, em 87, tá, pessoal? Não, Depois de dois tem- anos, isso, depois de 2 anos, o ataque aconteceu novamente, tá? Em Salt Lake. E teve testemunha também, tá? Foi aí que começou o desfecho de toda a investigação, porque aí eu vou entrar em pautas aqui para vocês entenderem, tá? Então, em Salt Lake, né, feriu a Gary, o dono de uma loja de computadores, sempre envolvido em tecnologia, né? sim. E esse caso foi muito importante porque uma testemunha viu um homem suspeito na região. E essa testemunha viu que o cara ele tinha um cabelo, né, grande para trás assim, barbudo, então aí a pessoa, aí as polícias, né, o FBI, enfim, começou Já a tinha um fazer, rosto. já tinha Começou meio a que ter um retrato falado, É. correto? Começou a ter um rosto mas ela explicou que o cabelo dele era meio loiro, só que ele tinha um cabelo castanho. Então isso dificultou um Um pouco, pouco. porque eles estavam procurando uma pessoa com uma característica, mas era diferente. Na verdade, era outro. É. Só que o que que acontece? Esse Gary, tá, pessoal? Ele foi gravemente ferido, né? A bomba explodiu uma boa parte do corpo dele. Só que ele conseguiu sobreviver, tá? Mas com ferimentos graves. Então, só que pelo fato da, da verdade do primeiro indício, né? Que ele, na verdade, o primeiro indício para a polícia, Sim. né, que a vítima conseguiu meio que, né, identificar identificou, isso, sim. exatamente, né? Então, e aí foi vários desfechos e como ele tinha um comportamento de fazer um ato, né, mandar uma caixinha surpresa para a pessoa e essa caixa explodir, ele depois ele meio que sumia E novamente, ele né? Ele ficou tinha, por 6 anos sem atuar. olha para vocês verem, 6 anos, pessoal, 6 anos. Porque eu acho que na cabeça dele agora eu devo ser pego. Eu acho que ele deve ter pensado isso, né? Porque Agora deu ruim pra mim, vou dar uma sossegada aqui. Só que
Aí o FBI continua investigando ou não continua? Porque não tem pessoa mais. Por 6 anos nada aconteceu. Sumiu. Sumiu, morreu, tá preso, O melhorou. que que aconteceu? Tá doente. Jesus, É verdade. saber. Não dá para saber. Então, a polícia poderia ter pensado que ele mudou de país, sei lá, né? Cansou dessa vida de terrorista, enfim. Então, é um caso, gente, que a gente vê a complexidade de tudo isso, porque a mente dessas pessoas, eu não sei como que ela funciona. Você consegue deduzir? Não consigo. E eu fico Eu não pensando, o que consigo. ele pensou durante esses 6 anos? Será que ele tava testando outras É. bombas? Será que ele tava estudando para fazer uma melhor, uma mais forte? É verdade. E depois desses 6 anos, pessoal, em 1993, o retorno do Onabomb volta novamente. Depois de anos sem ataques conhecido, né, sobre ele, uma das vítimas foi Charles Epstein, geneticista da Universidade de Califórnia, São Francisco. Ele recebeu um pacote em sua casa e ficou gravemente ferido ao abri-lo. Então, para vocês verem que o comportamento dele não muda de forma alguma. Porém, o aperfeiçoamento nas bombas, né, ficou cada vez melhor e tudo mais, né? E sempre esses estilhaços dessas bombas tinha a sigla FC, né? Então o pessoal a polícia tentou achar que era um grupo, né, um grupo terrorista. Na verdade, ele mandou para a polícia uma carta denominado Grupo FC, falando sobre detalhes que só a polícia sabia, que não tinha sido divulgado, sabe? De como a bomba chegou, do que tinha na bomba. Então, eles começaram a achar que ajudou, né? Ajudou e não ajudou. O que ajudou foi uma carta que ele pediu para ser divulgado no jornal. Isso anos mais tarde, né? Mais tarde. Olha para vocês verem, pessoal. Poucos dias depois, o ataque atingiu, no caso aqui a gente falou de Charles, né? Isso, exatamente. E poucos dias depois, um outro ataque que atingiu o David, tá? Um professor de ciência da computação em Yale, tá? Ele também recebeu um pacote que ficou gravemente ferido. Então, o comportamento dele não muda. Ele é um cara que não gosta de tecnologia. Ele é um cara que, sinceramente, eu não sei se é igual eu falei para você, que eu acho que se o intuito dele era só ferir, porque ele conseguiu só desfalecer, né? Eu vou usar esse termo aqui por causa da política do YouTube. 3 pessoas. 3 pessoas. Mas olha, o David já ficou gravemente ferido e ele sofreu muito, teve lesões para a vida inteira, então tava piorando. Eu acho que a intenção dele era aprimorar a bomba, não era só ferir, não. Essa bomba explodiu no David, tá, pessoal? E foi tão grave que eu não sei se ele tá vivo até hoje em dia, mas foi sequela, né, pro resto da vida. Então, esse ataque que não veio a ceifar a vida dele, mas foi um dos mais graves aí. Na verdade, na minha opinião, todos eles foram extremamente graves. Esse teve uma proporção ainda maior. Agora fala do Thomas, em 94. Bizarro, gente. Escuta só. Ele era um executivo de publicidade. Aí já mudou, né? Já mudou o perfil. Mas será que o Thomas, ele trabalhava em publicidade no ramo de tecnologia? Pode ser que faça algum sentido, né? Pode ser. Pode ser que faça, sim. E aí ele recebeu, tá, pessoal? Na verdade, essa empresa que ele trabalhava, na opinião do Unabomber, ajudava a manipular a opinião pública. Então, por exemplo, se tivesse uma nova tecnologia, ele ia divulgar sobre essa nova tecnologia e as pessoas iam procurar saber, né? Buscar essa tecnologia, procurar saber mais, estudar. Então, ele ajudava a disseminar informação. Entendi. Então, na Bomber era uma coisa ruim, porque quanto mais pessoas ficarem sabendo das inovações, para ele era pior, né? Porque ele não queria que ninguém soubesse das tecnologias, das novas tecnologias. E o Thomas, tá, pessoal, diferente dos outros e das demais vítimas, não foi em universidade, foi na própria casa dele. Então, tava lá, ele abriu a porta, tinha uma caixinha lá, porque nos Estados Unidos eles têm... Deixa na porta, né, a encomenda. E daí, ao abrir,
na hora, foi instantâneo, tá? Então ele já tinha aperfeiçoado a bomba dele, levando a vida do Thomas, tá? Então ah, é muito bizarro, gente. É muito bizarro. Uma pessoa que não tem nada a ver, né? A É, pessoa vivendo a vida dela ali tranquila, uma encomenda. eu vou abrir aqui. Você não, a Quem pessoa nunca que, viu quem na que vida. imaginaria? Eu acho que agora eu fico me perguntando. O Ted, tá, pessoal? Ele usava uma ideologia de um escritor. Então ele lia muito esse livro. Então, com tudo isso, ele usava até trechos ou frases, né, desse livro e tudo mais. Eu não sei se foi como um aspecto de assinatura, né? Porque a gente não consegue distinguir se ele era um terrorista ou um serial killer, né? Na minha opinião, os dois ou É, eu acho que todos, é os dois. tudo de ruim. E também não parou por aí, tá? Depois dele, do Thomas, ter recebido a bomba em casa, em 1995, Gilbert, tá? Em 24 de abril de 1995, a terceira vítima foi fatal também. O presidente da California Forest Association, ele recebeu um pacote no endereço anteriormente e outra pessoa da organização, ao abrir, foi morto. E o Gilbert, para ele trabalhava numa empresa que Pro pro Ted. TED causava impacto ambiental. Então, É, isso também incomodava que ele. era da indústria de madeira, né? Madeiras. Uhum. Então, para ele, isso era um Ele estava absurdo. prejudicando, né, de alguma O meio forma, o meio ambiente, ambiente. Então, exatamente. se foi a motivação, talvez, para ele simplesmente matar o cara. E também, tá, pessoal, um outro ataque aconteceu, tá? E gerou uma grande tensão nos Estados Unidos, pouco tempo depois do atentado de Oklahoma, tá? E aí o país ficou totalmente em alerta máxima. Quem que era esse cara, gente? A gente não consegue achar, a gente não consegue ver quem que é. E Ele não tudo tem isso, cara, né? ele não tem. Ele não tem cara. É um anônimo, né? Sim. Então, quem que é esse cara que está fazendo tudo isso? Só que aí tem um detalhe muito importante, é que a polícia, né, linkou tudo isso. Porque na cabeça da polícia ela começou a falar assim, ó, opa, esse cara ele não gosta da indústria da tecnologia. Tem um padrão aí. Tem um padrão aí. Então ele começou, né, a fazer todo esse desfecho dessa investigação e tudo mais. E daí a polícia começou a meio que, né, padronizar esses comportamentos, porque antes dos ataques, eles não sabiam que era voltado somente para o ramo da tecnologia ou do meio ambiente, né? É, porque foram, sei lá, 16 bombas. É 17 verdade. bombas, foram muitas bombas e todas no mesmo padrão, né? Do mesmo segmento, assim, a gente pode dizer. Foram pessoas que eram influentes de alguma forma e tudo voltado na tecnologia e meio ambiente. Então, era um padrão que ele tinha. É Só que ainda verdade. assim, não tinha um rosto. Não tinha um rosto. Ele era o anônimo em pessoa. E totalmente maldoso aí, né, pessoal? E anos mais tarde, igual ela havia falado, né, sobre as cartas. Você quer As falar cartas. sobre isso? É, ele Eu acho mandou, muito interessante. ele mandou a carta pra polícia, que foi o que eu tinha falado, com essa sigla FC, falando coisas que somente a polícia sabia. Então, eles começaram a achar que era um grupo e não somente uma pessoa. E depois ele publicou, ele mandou um manifesto, que foi um texto que fala que a sociedade, o título é A Sociedade Industrial e o Seu Futuro. Então ele queria falar ali da maldade, do malefício, né, que Ele a meio que tecnologia ia causar para a sociedade, para a indústria, o que que a indústria ia influenciar. E ele pediu para a polícia, se fosse divulgado esse manifesto no jornal, ele parava com os ataques. E aí a polícia resolveu fazer isso. Publicou para ver se ele realmente ia parar. E aí o Ted ele tinha um irmão, né? o David, O né, David tinha um irmão. E o irmão viu esse texto e reconheceu que pela poderia forma de escrever que poderia ser ele. poderia ser ele. Ele e a esposa dele reconheceram, porque eles só se comunicavam por cartas, porque o Ted não gostava da esposa do irmão. Então, a única forma que eles se comunicavam era por cartas. Então, ela também reconheceu pela forma de escrever, que aí o David falou, olha, eu acho Eu que acho é que meu é irmão, o Ted.
Olha Não para tem, você não. ver. E na cabeça do Ted, tá, pessoal? Ele queria criar uma ideologia, né? Ele queria meio Ele que. tinha uma causa, ele achava que ele tinha uma causa. Que ele Exatamente. era uma pessoa que estava manifestando ali a sua causa, que Da tinha. forma dele, na cabeça dele, tudo isso faz Sim. sentido, né? Na cabeça de milhões e bilhões de pessoas, não faz sentido nenhum, Não né? fica de ninguém, né? É, Só... na cabeça de ninguém. Então, o irmão, ele reconheceu a escrita e com isso, tá? Ele chegou aí pra polícia, ele Sim, chegou aí na polícia, né? E daí foi todo o desfecho. Aí aqui começou, né, novamente, uma investigação mais apurada, mais profunda, só que agora ele tinha um suspeito. um suspeito. Exatamente. Agora tem uma pessoa que é suspeita. Exatamente. Então, e aí eu vou ler um trecho aqui que é muito importante. O FBI comparou textos antigos de Ted Kaczynski, né, com o manifesto, e as semelhanças eram fortes. Não era apenas sobre o tema, era sobre vocabulário, estrutura, frases e obsessões de uma forma e argumentos que só ele tinha, né? Sim, Então, é porque todo mundo tem algum vício de linguagem, alguma forma, então dá pra saber é quando a tipo um pessoa gíria, né? exatamente. Tipo um É, gíria. são como se fossem as gírias, a forma dele escrever, os vícios de linguagens, aí eles reconheceram dessa forma. Não foi por Verdade. digital, não foi por nada disso, foi pela forma de escrever. É uma loucura, porque isso também é uma forma, é uma digital nossa, é uma forma de identificar. Então, Exatamente. Então não ele existe crime perfeito. sempre tem uma Sempre falha. tem uma falha. Sempre vai ter uma falha. O cara que acha que é inteligentão demais, na verdade, vai ter sempre um mais inteligente que E você. vai ser É ou não é? forte, rastro. É Exatamente. verdade. Sempre. Não existe crime perfeito. É Até hoje verdade. existiu, né? É verdade. Então, pessoal, o Ted, o Anabomber, ele não deixava rastros físicos, mas ele deixou esse rastro que foi um rastro intelectual, Sim. né? Com tudo isso, a polícia foi abraçando a causa e chegando cada vez mais Tão perto, tá? inteligente que foi pego na inteligência dele. É, o QI dele não ajudou ele nessa situação, né? Exatamente. Então, pessoal, a prisão dele aconteceu na própria cabana, tá? Em 1996, no dia 3 de abril, e os agentes foram até a cabana, como, na verdade, o Ted já havia visto esses agentes, né? Só que ele não suspeitava que eram policiais. Os policiais, eles estavam disfarçados, né? Como pesquisadores, né? E aí, ao chegar perto do Ted, os policiais, né? Tinha um de um lado, um de outro, segurou ele, enquanto o outro sacou, né? E apontou, fazendo todo o desfecho ali da prisão dele, né? Então a gente consegue ver que finalmente, 17 anos mais tarde, ele conseguiu ser pego, né? Sim, e ele foi preso numa cabana pequena, que não tinha nenhuma grande organização, não tinha. Porque a gente imagina pessoas que, os bombardeadores, que tem uma super estrutura, né? Sim, Que tem computadores, tecnologia, exatamente. não era nada Não tinha disso. nada. Só que na cabana, tá, pessoal? O seguinte, na cabana, quando os policiais foram lá para fazer a prisão dele e depois de ter feito a prisão dele, os policiais encontraram diários, escritas, Livros. com 40 mil páginas, né? Bomba já armada para poder usar, que tinha Parecia que estava pronta para envio. isso, exatamente, que parecia que estava enrolado no alumínio. Então, ele foi pego ali na boca da botija, né? Eu acho que é o termo mais usado aí. Então, esse é um caso, tá, pessoal, que a gente consegue ver que cedo ou tarde a justiça tarda, mas não falha, né? Porque ele foi um cara que agiu por 17 anos, tá? E depois da prisão dele, em defesa tentou argumentar questões ligadas à saúde mental. No caso, ele foi diagnosticado sim como esquizofrenia, Mas ele não porém, era incapaz. mas ele era lúcido, né? Então Sabia o que ele estava ele fazendo. sabia o que ele Porque estava fazendo. eu realmente acredito que a pessoa tem algum problema mental quando faz esse tipo de coisa, mas Normal ele não não é. necessariamente ele é insano, né? Verdade. Porque tem a diferença da pessoa que tem um problema mental e é insano, que ele não sabe o que ele tá fazendo,
E tem a pessoa que tem o problema mental, mas ela sabe o que ela tá fazendo. Ela fica meio que. Uns fica fora de si, né? Ouve voz e tudo Aí mais. insano, ela não era ela que tava fazendo. É verdade. Isso aqui ele sabe, ele planejou tudo. Ele Anotou Ele tudo. anotou tudo, ele documentou, ele ainda fez todo um caminho pra, tipo, não, teve uma chantagem ali, ó. Se você postar, eu paro. É, Então, ele condicionou, sabe, tudo. os ataques dele. Ele orquestrou tudo Exatamente. muito bem. Então, ele não era insano. E isso, tá, pessoal, é bizarro, porque no julgamento, tá, dele aí, ele se julgou meio que incapaz, só que a justiça não aceitou isso, porque ele era totalmente capaz de tudo. Aí ele foi apto a receber o julgamento e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de... Ele aceitou o confessionamento, né? Ele aceitou e confessou, né? Foi 8 prisão perpétua. Ele foi condenado a 8 prisões perpétuas. A gente não sabe se ele tá vivo até hoje, tá, pessoal? Mas é uma das histórias mais chocantes que a gente vai falar aqui. Eu espero que vocês gostem, tá? Porque realmente é bizarro. Eu acho que é muito bizarro nesse caso, porque é um cara extremamente inteligente, um cara que normalmente quando você é universitário, está ali no lugar, né, no ambiente ali de universidade, quanto mais tecnológico for para você, quanto mais oportunidade tecnológica de estudo que você tiver, melhor é. É verdade. Entendeu? Aí você vai totalmente contra isso. Não... O cara tinha uma carreira brilhante, pessoal. Ele era brilhante. doutor em matemática. Entrou na faculdade de 16 anos. Isso não é para qualquer um. Acabou com a vida dele. Que causa era essa? E detalhe, só pra gente fechar esse desfecho, tá, pessoal, desse vídeo, que eu acho que vocês vão gostar bastante, o Unabomber, o Ted Kavinsky, né, ele causou 3 mortes e 23 feridos, né? E tudo no ramo de tecnologia e do meio ambiente. Olha pra você ver, 30 pessoas. 30 pessoas. É muita coisa. Não, foram 26 pessoas. 26 É. pessoas, tá, pessoal? A gente tá corrigindo aqui, mas 26 pessoas, sendo 3 mortos e 23 feridos. Isso porque foram 2 vezes que foram desarmadas, né? Poderia ter mais. Poderia ter sido mais. Só que ele fracassou em várias bombas, porque ele estava aperfeiçoando. Ele era mestre em matemática, ele não era mestre em bomba, né? Exatamente. Então, esse é meu vídeo. Espero que vocês gostem. Tamo junto e até o próximo.